Bom dia, querida mamãe. Mais uma vez nós estamos aqui para orarmos pelos nossos filhos, suplicando o milagre que Deus quer fazer na vida de nossos filhos. Hoje nós vamos falar de uma mãe que, em meio ao seu sofrimento do luto de ter perdido um filho, Jesus veio e restaurou a vida, devolveu a vida daquele filho. E nós vamos aprender muitas coisas. E essa história está relatada lá no livro de Lucas, no capítulo 7 e no versículo 11. E vocês podem acompanhar. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se." E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. O episódio da ressurreição do filho da viúva de Naim é um dos mais tocantes narrados no livro de São Lucas 7, versículo 11. Mais do que um feito extraordinário, esse feito nos revela a profunda compaixão de Jesus pelo ser humano e especialmente pela dor de uma mãe. E nós vamos acompanhar então. Jesus passava por aquela cidade, porque Jesus não estava ali apenas de passagem. Quando Jesus vem, Jesus sabe exatamente o que vai fazer. E naquela cidade tinha uma mulher que, além de ter perdido o seu único filho, também havia perdido o seu provedor. Sabe, às vezes nós pensamos que Jesus estava passando ali por um acaso, mas Jesus não estava passando ali por um acaso. Jesus foi de encontro àquela mãe, de encontro àquela dor. E conta o relato que Jesus, ao ver aquela grande multidão que vinha chorando, Jesus se compadeceu de alguém que estava lá no meio daquela multidão, chorando a dor da perda de um filho. Sabe, mamãe, Jesus se preocupa com seus filhos. E Jesus se preocupa especialmente, individualmente com cada uma de nós. Você vê que diante de toda aquela multidão que estava ali, chorando a morte daquele jovem, mas Jesus sentiu a dor de alguém em especial lá no meio daquela multidão. Sabe, querida mãe, às vezes quando nós estamos chorando, ao ver as situações que os nossos filhos se encontram, lembre-se que diante de um planeta inteiro, Jesus vê a sua dor. Jesus vê a nossa dor, mamãe. Jesus vê as nossas lágrimas. Jesus vê quantas vezes estamos de joelhos chorando pelos nossos filhos. O nosso choro e a nossa lágrima não é em vão. Jesus se compadeceu daquela mulher de uma forma tão especial que Jesus fez que aquela multidão parasse e ele tocou ali, naquele caixão, e disse: "Jovem, levante-se." E aquele jovem levantou restaurado, cheio de vigor físico, e Jesus o entregou para sua mãe. Mãezinha, eu quero dizer para você nesta manhã, assim como eu, que temos filhos, amamos os nossos filhos e queremos o melhor para os nossos filhos. Imagina Jesus. Imagina Jesus. O que Jesus quer para os nossos filhos é muito maior do que eu e você queremos. Por isso, mãezinha, não desanima, não desiste. Vai ao Senhor, derrame suas lágrimas nos pés de Jesus. E diante de um planeta imenso como o nosso, Jesus vai ver as nossas lágrimas. Jesus vai enxugar as nossas lágrimas. E Jesus vai fazer um milagre na vida dos nossos filhos. Creia, creia com toda a força do seu coração. E se você não tem essa fé, peça a Deus, mas não perca a oportunidade de receber um milagre na vida de seus filhos. Se você crê, isso é o importante.
O resto é com Cristo, é com Jesus, é com Deus nosso Pai, é com o Espírito Santo que convence, que converte e que faz os nossos filhos retornar dos seus maus caminhos. Não compete a mim e a você ficar marcando data quando Jesus vai fazer. O que compete a mim e a você é orar e confiar e buscar e deixar que o tempo de Deus há de acontecer tudo aquilo que nós estamos pedindo. Se crermos, nós receberemos. E o mais importante, mãezinha, o amor de Deus é pessoal. Você sabe o que significa a palavra pessoal? É único. Mãezinha, seu filho para Jesus, ele é o único. Você para Jesus é a única. Todos nós somos únicos para Cristo Jesus. Não existe nada mais lindo do que você saber que seu filho é o único para Jesus. De saber que a sua história é a única para Jesus. E de sabermos que as nossas histórias e os nossos filhos são os únicos para Jesus. Já pensou? Que coisa mais maravilhosa? E eu te convido, mamãe, a orarmos. Vamos clamar com fervor. Vamos clamar com a certeza que as nossas preces serão ouvidas. E eu convido a você a fechar os seus olhos, se ajoelhar e clamar ao Senhor neste momento. Grandioso, soberano, eterno Deus, ó Pai, quantas bênçãos, Senhor, nós encontramos na Tua Palavra. Quantos milagres, Senhor, feitos em prol de Seus filhos. Ó Paizinho, nesta mensagem de hoje nós descobrimos que somos especiais para Ti, que somos únicas e que os nossos filhos são únicos para Ti, Senhor. Não existe verdade mais preciosa do que essa. Papai querido, colocamos nas Tuas mãos cada nomezinho inscrito, Senhor, nestas mensagens. São nossos filhos, Jesus. Nós amamos os nossos filhos, papai. Nós amamos tanto que nós estamos aqui mais um dia dedicando eles, ó Deus, na Tua presença. Senhor, enxugue as nossas lágrimas. Nos ajude, papai, a crermos que o milagre está chegando. Mas se demorar, Senhor, nunca permita que venhamos desistir desta espera, Senhor. A Tua palavra, ela nunca volta vazia, Senhor, está escrito na Tua palavra, mas ela cumpre o que lhe apraz. Ó Paizinho amado, vai agora sobre os nossos filhos, estende as Tuas mãos, papai, abençoa os nossos filhinhos, tira eles, ó Deus, desses maus caminhos que alguns se envolveram. Tira do coração dos nossos filhinhos a rebeldia, Senhor. Tira do coração dos nossos filhos os vícios, meu Deus. Tira do coração dos nossos filhos, meu Deus, a resistência contra o Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó grande Deus e poderoso, nós também oramos, Senhor, por outras pessoas que estão clamando, que estão enfermas. Existe nome de pessoas que estão também, Senhor Deus, na nossa lista, de pessoas que estão enfermas, Senhor. Como o Senhor restaurou, Pai, a vida desse menino, como o Senhor devolveu, Pai, a vida desse menino, devolve, meu Deus, a saúde também, Senhor, dessas pessoas que estão clamando, Pai. Todavia, Senhor, não seja como nós queremos, mas como Tu queres. E nós sabemos que o que Tu queres é muito melhor e muito maior do que aquilo que podemos imaginar. Papai, receba os nossos filhos em Teus braços. Sabemos que os Teus braços são enormes, meu Deus, e que há lugar para todos eles confortavelmente nos Teus braços de amor. Nos receba também, Senhor, nos abrace com o Teu abraço poderoso, com o Teu abraço de amor e nos anima, Senhor, coloca alegria no nosso coração, Pai, prazer, Senhor, de termos a companhia de Jesus durante todo este dia. Por favor, Pai, atende às nossas preces, todavia não como nós queremos,
mas como Tu queres, ó Deus, no nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, um dia feliz na certeza que as nossas preces serão respondidas. Vou te pedir que compartilhe essa mensagem com outras mamães. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas deixarem um comentário, nosso vídeo vai ser recomendado para mais pessoas e assim nós vamos conseguir levar a palavra de Deus e alimentar corações tristes. Que Deus nos abençoe.